eu acredito que essa recuperação que a gente teve agora recente, ela é muito justificada, porque o mercado apoiou muito, e a gente teve um certo respiro. Teve um certo respiro do ponto de vista macro também, governo, etc. Mas, cara, um negócio que eu sou muito adepto é do ciclo preço e inovação de mercado, da tese da A16Z. E eu particularmente acredito que eu não acharia estranho a gente manter esse patamar de preço, mas eu particularmente não acredito que a gente ainda vai começar um novo ciclo de bull market, estilo que a gente teve em 2020. Por quê? Porque o capital que entrou para gerar inovação e gerar de fato valor para o mercado entrou em 21. Para mim, ele ainda não teve tempo de amadurecer para a gente terminar as infraestruturas. Eu acho que o próximo ciclo vai ser muito pautado em infraestruturas como ZK Rollup, Optimistic Rollup, Data Viability, todas essas estruturas funcionais operando, provavelmente passando por uma sequência de airdrops, e aí novos dApps usando essas estruturas para inovar e criar alguma coisa diferente. Eu acredito que o nosso ciclo o nosso próximo bull market vai ser muito baseado nisso, se não vier nenhuma anomalia muito bizarra macroeconômica, que aí, pô, beleza, se a gente entrar no fim da era americana, do dólar, beleza, aí, pô, velho, tudo vai valorizar, mas aí porque a unidade monetária que todo mundo segue tá perdendo o poder de compra, e não necessariamente o mercado tá gerando mais valor. Agora, do ponto de vista de gerar valor, eu ainda tenho um pouco, talvez uma visão um pouquinho mais receosa sua nesse sentido. Até não sei se concorda, discorda, o que você tá vendo, até Não, era um papo que eu queria bater com você. eu tenho uma visão, Orlando, que eu acho que assim, a gente não tá também assim naquele momento de meter a tal da marcha. E, porra, tipo, 2020, 2021, não. Mas eu acho que ano que vem já vai ser 2020, 21. No outro ano, 21, Ano que vem entendeu? já começa a ter base para um próximo Só que ciclo. aí o que é que tu vai esperar? Tu vai esperar o ano chegar para tu começar a fazer a tua exposição e imaginar que o cenário vai melhorar. Mas no mercado de investimento, a galera, os caras que são bravos, se antecipar tipo 8, 9, 10, 12 meses antes do que está acontecendo, do que eles acham que vai acontecer. Né? Então, Não, assim, perfeito. a gente está vendo vários mercados, vários bancos quebrando hoje, aquele ganhou do First Republic Bank também, né? Que isso aí é sinistro, brother, né? Não, cara, 100% de acordo com você nisso daí, cara. Eu acho que você jamais deve estar fora do mercado de cripto. Eu tenho essa tese, cara. Eu nunca estou 100% vendido no mercado de cripto, fora do mercado de cripto. Nunca. Por isso que quando eu fui estudar essa parte, eu vou estudar para a parte de opções, vou estudar para a parte de hedge, porque eu prefiro estar exposto ao mercado de cripto e pagar um seguro, comprar opções e poder sempre estar exposto, sempre estar posicionado do que o contrário. Óbvio que a minha exposição vai mudar um pouco. Pô, agora é um momento que eu arrisco menos e compro cases mais consolidados do que o contrário. Do que, sei lá, se a gente tivesse já, né, no momento mais otimista de mercado. Mas eu, particularmente, Orlando, particularmente, penso muito assim, cara. Eu jamais estaria zero exposto no mercado. E mais do que isso, eu acho que agora é uma oportunidade muito foda da gente ser early adopter do mercado, cara. A gente vai ter muita coisa em roll-up saindo, cara. Scroll, ZK Sync, cara, Base, Lia, cara, que são oportunidades incríveis, desde airdrops até a gente olhar para Liquidity Mining, para tudo que vai rolar ali dentro. Cara, a gente deve ter lançamento muito em breve, soluções como Layer Zero, como Zeta Chain, para comunicar entre blockchains, que eu vejo muito potencial. A gente deve ter muita solução de data viability, como a Celestia, como a Veil, que saiu da Polygon. Cara, para mim, agora, se eu tivesse no mercado de cripto agora, como investidor, beleza, eu estaria com um posicionamento mais moderado do ponto de vista de alocação, naturalmente não estaria fora, talvez com mais opções, com mais proteção, até porque o mercado deu uma esticadinha boa nesses últimos tempos, nesses últimos meses, e é natural, todo mercado é natural você ter essas realizações, mas principalmente, cara, eu estaria investindo pesado em estudar essas novas soluções, estar interagindo nessas novas soluções, porque provavelmente ali vai ser o ponto onde a gente vai ser early adopter novamente e fazer dinheiro, que é um pouco do que, eu, pelo menos desde quando eu te acompanho, você fez em DeFi muito bem, NFT muito bem, e agora em Arbitron, Optimistic muito bem, que acabou sendo uma consequência do early stage em DeFi, né? Exatamente, mano. Eu acho que assim, eu nunca vou parar de usar as coisas que eu acho interessantes nesse mundo, principalmente que estão pautadas na descentralização e na criação de infraestrutura, né? Mas quando se fala de avanço tecnológico, mano, a inteligência artificial, mano, ela tá quebrando todos os paradigmas, bro. Todo santo dia sai ferramenta nova para a galera utilizar, instrumentos novos e coisas novas
pra galera desenvolver outras paradas. Então, mano, cada vez vai ficar mais fácil da galera construir um contrato inteligente, uma aplicação, uma forma um contrato inteligente novo, um aplicativo novo, que vai solucionar uma nova dor, que vai fazer uma nova coisa que a gente não conhece, entendeu? Então, e esse aplicativo muito provavelmente vai lançar um airdrop e outros vão fazer também. Então, assim, são coisas que vão poder ser criadas agora na base diária, mano. Todo dia vai estar saindo coisa nova. Cara, Porque a galera tem essa possibilidade agora, velho. Uma curiosidade, que assim, isso é uma pergunta que eu particularmente tenho, eu não tenho resposta, mas eu reflito muito. Na nossa geração, você acha o que vai ser mais impactante? Blockchain, cripto ou AI? A O que soma você dos acha que vai dois. impactar mais? A soma dos dois. Porque a galera precisa da inteligência artificial e precisa do mundo cripto. Então, o que é que vai acontecer? A inteligência artificial vai criar as coisas. E o mundo cripto vai validar as coisas que são originais. Então, é basicamente a soma dessas duas tecnologias que vai fazer a gente saber o que é verdade e o que é mentira dentro do mundo. Tá ligado? Porque se você tem uma notícia ali que foi, né, postada por um jornal conhecido ou uma, sei lá, enfim, uma entidade conhecida que compartilha notícias, e essa notícia é um NFT que está no contrato do próprio jornal, né? A gente sabe que aquela notícia é uma notícia verdadeira. E não foi feita de um site, de uma coisa de inteligência artificial que foi criada por alguma coisa aleatória nesse planeta, um fake, um deep fake, alguma coisa do tipo. Porque cada vez mais as pessoas podem pegar o meu vídeo do YouTube, criar um cara como eu e falar coisas que eu não falei. Entendeu? Só que se esse conteúdo tiver dentro de uma blockchain e tiver no meu contrato, a galera vai saber que quem postou foi eu. Tá ligado? Sim. E, cara, isso eu acho que você falou um bagulho que é muito maneiro, porque para mim, a minha grande tese de cripto não é cripto como a descentralização do sistema financeiro. É cripto com a possibilidade de a gente descentralizar a verdade. Eu penso assim, para mim, cripto não é sobre só descentralizar o sistema financeiro, cara. É muito mais do que isso. É Tipo, tudo. cara, a gente vive. Descentralização das relações sociais. Pô. Exato. A gente vive um momento na história da humanidade, até que tem um relatório muito legal da Accenture que eles lançaram no início do ano, que é sobre a pré-crise, que é a ideia de que, tipo, cara, muito do que a gente viu de padrão do mercado, cara, sei lá, sonho americano, aquela parada, pô, você vai se formar, vai fazer trabalhar no emprego público, alguma coisa, depois vai fazer dinheiro. Desde que a gente mudou essa dinâmica macroeconômica, a gente explodiu a inflação, entre outras coisas, isso não existe mais. Isso não vai ser uma realidade para minha geração, por exemplo. E isso gera uma forma de desconfiança no mundo muito louca. E, cara, para mim, a resposta para essa forma de desconfiança é o blockchain. Para mim, a resposta para essa forma de desconfiança é a gente solucionar esse problema através da descentralização da verdade. E aí para mim, ele vai no outro ponto complementar, que é, hoje a gente gera muita informação, mas a gente precisa de um condensador de informação para a gente ter um direcionamento. E eu acho que AI resume e cumpre muito bem esse papel. Quando eu penso de teses de investimento, para mim são duas das maiores dores da minha geração. Então, até é uma coisa que eu fico muito curioso. Quando você puxou AI, eu falei, Cara, cara, já tive eu muita hoje, jogada. mano, chegou num ponto, cara, que eu não leio mais nada. Eu peço pra inteligência artificial resumir tudo pra mim. Todos os textos, tudo que eu vou ler, todos os argumentos, porra, white paper, qualquer coisa que eu queira, eu não leio mais. Eu só peço para a inteligência artificial resumir para mim e criar tópicos. E se eu quiser, ela cria um tweet. E eu posso postar aquele tweet como se fosse eu que tivesse criado sobre aquele negócio e eu fosse um expert sobre aquele tema. Então, eu particularmente, mano, eu digo para vocês que quem não souber utilizar isso daí a seu favor vai ficar para trás, infelizmente. O Fábio Leite aqui perguntou o que é que tu acha aqui sobre o Ethereum e a métrica aqui para longo prazo. Cara, eu acho que para mim são dois cases que eu tô animados. Para mim, cara, eu acho que Polygon hoje é um dos melhores cases de assimetria de mercado, em termos de risco, valor. Por quê? Cara, Polygon tá atacando um setor que é fundamental, tipo, Polygon e Ethereum são duas coisas complementares. Eu acho que isso é muito importante. Uhum. Desde que Ethereum mudou o posicionamento deles ali em 2021, 2022, para um roadmap que eles chamam de roll-up centric, que é centralizado, focado em roll-ups, em que sentido? A nossa escalabilidade não vai ser feita por nós. A gente vai dar a infraestrutura para que os roll-ups se pluguem na gente.
E aí isso entra muito o conceito de modularização de blockchain, que é a gente vai tirar a parte de execução de contratos inteligentes, botar ela externa para um roll-up, e essa parte externa vai comunicar com o consenso e depois ser registrado na rede do Ethereum. Polygon se tornou um case muito importante, um case chave no Ethereum. Por quê? Porque Polygon ela não faz um único roll-up, ela faz múltiplas soluções de ZK e Optimistic Rollups. E isso muda muito o jogo. Por quê? Porque por ser uma tecnologia extremamente recente, a gente não sabe qual que estrutura de Optimistic Rollup e ZK Rollup vai ser que vai dar mais certo. Mas se eu fosse apostar em alguém, eu apostaria em alguém que está apostando em várias, que tem um hub em várias, se está conseguindo manter isso muito bem. Então, para mim, Polygon hoje é uma das melhores assimetrias para o próximo ciclo de alta. E fora que, se você for ver que a ZK VM dela é a mais próxima do AVM que tem do Ethereum, né? Sim, sim. Hoje é a da Polygon e a Lia da Consensus, É. que também é outra que está muito, muito compatível. Cara, se hoje eu fosse, sinceramente, gastar tempo, meu tempo de mercado, e fosse escolher 3 setores, 3 coisas para gastar tempo. Gastaria tempo em roll-up, soluções de escalabilidade da rede do Ethereum, Polygon, Arbitron, Optimistic, ZK Sync, Scroll, Base, Lia. Cara, gastaria tempo pra caramba nisso. Segundo, soluções de comunicação de dados interblockchain, e aí entra Data Viability e Layer Zero. Então, cara, Celestia, vamos lá, Avail, que foi o projeto que saiu agora da Polygon, o spin-off que saiu da Polygon, Zero Labs, Zeta Chain, cara, CCIP da Chainlink, pô, cara, eu acho que vai ser outra coisa que vai revolucionar. E depois, os dApps que a gente vai conseguir construir usando essas duas soluções. Os dApps, tipo uma ave, que vai virar e falar, beleza, agora eu vou ter, em vez de ter fragmentação de liquidez, eu vou comunicar com todas essas blockchains e com todos esses rollups e vou criar uma grande central de inteligência com registro, por exemplo, dentro da rede de Ethereum, comunicando com tudo isso. Cara, se eu fosse gastar tempo e aproveitar para construir meu conhecimento para o próximo ciclo de bull market, eu gastaria nessas 3 coisas. E aí, para mim, Polygon tá linkado nitidamente na primeira ponta, que é a ponta de rollup, porque para mim é o call mais claro de escalabilidade. Acho que a Data Viability talvez tenha um pouco mais de assimetria, porque praticamente ninguém no Brasil e no mundo está comentando tanto. Mas são as coisas que eu gastaria tempo, particularmente. Não sei o que você está olhando mais assim. Não, eu acho que é isso, mano. Eu acho que é focar nessas redes de escala aí, principalmente ZK. Eu acho que vai ter assim uma adoção assim sensacional daqui para frente, tá ligado? Assim, principalmente os projetos que continuarem desenvolvendo isso daí, a gente vai ter a próxima atualização do Ethereum que vai diminuir o custo operacional para as segundas camadas de ZK, de rollup em geral, né? Pode comentar um pouco sobre isso também? Sim, sim, cara. Então, isso é todo o roadmap, né? Isso é legal. A Ethereum, ela passou pelo merge. A gente finalmente... Isso é engraçado, né? Parece loucura, mas o Shanghai Fork marcou O o fim fim, do de fato, do merge. merge. A gente só terminou o The Merge agora. A gente começou em 2020 e terminou agora. Foram 3 anos de The Merge. Apesar de a gente ter feito uma live junto quando o The Merge aconteceu, na madrugada, o The Merge terminou agora. Mas enfim, brincadeira à parte, o roadmap da Ethereum focado em mudança de algoritmo de consenso, ele acabou. No sentido, a gente resolveu, óbvio, tem pequenos ajustes, mas a gente acabou. Agora o roadmap da Ethereum é focado em escalabilidade, que é o DeSurg. O DeSurg teve início ali pós-merge, no London Fork. Teve algumas atualizações no Shanghai Setembro Fork. de 20, né? Setembro de 2020, né? Sim. E agora a gente começa a falar de alguns EIPs, como o EIP 4484, que quando implementados, o que ele vai fazer? Ele vai criar 2 estruturas dentro da blockchain do Ethereum. Ele vai criar a estrutura de registro de dados de informação, mas ele vai criar uma outra estrutura que é específica para registro de rollups. O dia que eu tive que explicar isso a primeira vez, eu falei que é o seguinte, galera. Imagina que você tem uma cidade. Uma cidade que tem espaço para 100 lotes para você construir 100 casas. E essa cidade já construiu 100 casas. O que vai começar se mais pessoas quiserem ir para essa cidade? Especulação imobiliária. As casas vão começar a ficar caras. As pessoas não vão conseguir conviver lá. Qual é uma forma de a gente solucionar o problema? A gente destrói uma casa e constrói um prédio que cabe mais pessoas. Por que a gente está fazendo isso? E isso é um roll-up. A gente está comprimindo informação. O que a Ethereum está fazendo agora? A Ethereum está virando e falando, legal, cara. Quem construir prédio, o negócio é o seguinte, se o IPTU da casa custa 10, o apartamento vai custar 1. Para todo mundo mudar para apartamento. E a rede ser povoada de apartamentos. É isso que está acontecendo agora. Essa vai ser a próxima etapa.
Por isso que eu, o Caio, a gente tá tão bullish com rollups. Porque vai ter uma estrutura de incentivo muito nítida da própria Ethereum disso. E quando a gente olha para outras layers alternativas da Ethereum, mesmo as que colocavam, possui extremamente barata, mesmo elas estão já olhando para rollups. Porque viram que é necessidade, viram que é o próximo passo natural. É verdade. Cara, ZK Rollups foi o tema mais discutido da DevCon de Bogotá.